Eu sou Paulo, caminhoneiro há mais de 20 anos, e posso dizer que já vivi de tudo nessa estrada. Desde o asfalto liso das rodovias mais movimentadas até os becos esquecidos do interior, já vi coisas que muita gente nem acredita. Gosto do que faço. É uma vida dura, mas a liberdade de estar na estrada, a sensação de que cada quilômetro percorrido é uma nova aventura, sempre me manteve firme no volante. Era 2011. Eu estava voltando de uma entrega no sul e seguia por uma rota conhecida, cortando o interior de São Paulo, perto de Sorocaba. Estrada velha, quase sem movimento à noite, mas nada com o que eu já não estivesse acostumado. O silêncio absoluto só era quebrado pelo som constante do motor do caminhão. A escuridão era densa, só iluminada pelos meus faróis, e a lua, escondida pelas nuvens, não ajudava muito. Enquanto dirigia, senti um leve desconforto, como se algo estivesse fora do lugar. Pensei que era o cansaço. Afinal, as horas na estrada podem pregar peças. Era só mais uma viagem, mais uma noite como tantas outras. Ou pelo menos era o que eu pensava. A estrada continuava vazia, sem nenhuma alma viva à vista. O relógio no painel marcava perto da meia-noite e o sono começava a pesar nas minhas pálpebras. Aquele trecho sempre foi assim, deserto, uma longa faixa de asfalto serpenteando no meio do nada. Eu já tinha passado por ali inúmeras vezes, mas naquela noite algo parecia diferente. Foi então que, ao longe, algo chamou minha atenção. Uma silhueta. Parecia ser alguém caminhando lentamente pela beira da estrada, iluminada apenas pelos faróis do meu caminhão. Uma pessoa, a pé, naquele lugar desolado, no meio da madrugada. Era estranho, mas nada que eu já não tivesse visto antes. Aos poucos, fui me aproximando. Os contornos da figura ficaram mais claros, mas ainda era difícil ver detalhes. Fiquei imaginando o que alguém estaria fazendo ali, àquela hora. Talvez um caminhante perdido ou um morador de alguma vila próxima, pensei. Mas, conforme cheguei mais perto, aconteceu algo que me gelou até os ossos. A figura simplesmente desapareceu. Não foi como se tivesse saído da minha vista ou entrado em algum canto escuro. Não. Simplesmente sumiu, como se nunca tivesse estado lá. Senti um calafrio subir pela espinha. Meu coração acelerou por alguns segundos, mas logo tentei me acalmar. Deve ter sido o cansaço, pensei. Não podia ser mais do que uma ilusão causada pela falta de sono. Ajeitei a postura no banco e continuei, tentando ignorar a sensação de que algo estava profundamente errado. Depois daquele estranho desaparecimento, continuei pela estrada, tentando afastar a sensação de desconforto. Mas algo estava errado. Eu podia sentir. O ar ao meu redor parecia mais pesado. Olhei para o horizonte e uma névoa densa começou a se formar, engolindo a estrada à frente. Era estranho. O tempo estava limpo até poucos minutos atrás. Mas agora, tudo à minha volta parecia coberto por essa névoa, que ficava mais espessa a cada metro. A tensão dentro de mim aumentava. Eu já tinha dirigido em neblina antes, mas nunca algo assim. O mundo fora da cabine do caminhão desaparecia, ficando apenas aquele corredor de névoa e as luzes dos meus faróis lutando para atravessar a escuridão. Senti um arrepio involuntário subir pela espinha. O tipo de sensação que a gente tem quando sabe que está sendo observado, mesmo sem ver nada. Foi então que o vi novamente, a figura. Desta vez no meio da estrada, parada, de frente para mim.
Meus reflexos tomaram o controle e eu pisei com força no freio. O caminhão deslizou por alguns metros, rangendo alto no silêncio da noite, até parar a poucos metros de onde a figura deveria estar. O coração batia acelerado e minhas mãos tremiam no volante. Sem pensar duas vezes, abri a porta da cabine e desci do caminhão. A névoa era ainda mais densa do lado de fora, tornando difícil enxergar qualquer coisa além do brilho dos faróis. Caminhei até onde a figura estava, mas nada. O asfalto estava vazio. Nenhuma pessoa, nenhum sinal de que alguém havia estado ali. Só o silêncio absoluto e o som da minha respiração ofegante. O pavor tomou conta de mim. Olhei ao redor, girando em círculos, como se esperasse que algo surgisse das sombras. Mas não havia nada, além daquela sensação insuportável de estar sendo vigiado. Isso não pode estar acontecendo, pensei. Tentei me convencer de que era apenas outra alucinação, resultado do cansaço e da escuridão. Mas no fundo, eu sabia que algo estava muito errado. Depois de voltar para o caminhão, o suor escorria pelo meu rosto, mesmo com o frio que a névoa trazia. Ainda abalado, liguei o motor e continuei a dirigir. Mas a névoa, em vez de dissipar, parecia se intensificar, como se envolvesse o caminhão, fechando o mundo ao meu redor. O farol mal iluminava 2 metros à frente, e o asfalto sob os pneus parecia cada vez mais distante, como se eu estivesse flutuando naquele vazio. Tentei olhar para o GPS no painel, mas ele havia perdido o sinal. A tela estava apagada, sem indicar qualquer rota. Foi então que o rádio de comunicação, que até aquele momento estava mudo, começou a chiar. O som do estático encheu a cabine, me fazendo saltar no banco. Por um segundo, pensei que fosse apenas uma interferência comum, mas no meio daquele chiado, ouvi algo que me fez congelar. Uma voz, fria, distante, mas claramente chamando meu nome. Paulo, Paulo. Meu corpo inteiro se arrepiou. Fiquei paralisado, as mãos segurando o volante com força, tentando processar o que estava ouvindo. A voz continuava, repetindo meu nome, mas com uma entonação estranha, arrastada, quase como se estivesse ecoando diretamente dentro da minha cabeça. O pavor crescia a cada segundo. Eu bati no rádio, tentando desligá-lo, mas a voz não parava. Ela só aumentava, se tornando mais nítida. Paulo, você está me ouvindo? O desespero tomou conta de mim. Minha respiração estava descontrolada e o coração parecia que ia explodir. Não havia explicação para aquilo. Era impossível. Eu não podia mais suportar a pressão daquela presença invisível, daquela voz que parecia querer algo de mim. Sem pensar 2 vezes, pisei fundo no acelerador. O caminhão rugiu e avançou pela estrada como uma bala, a névoa sendo cortada pelo farol, mas a voz não me deixava. Enquanto tentava sair daquele maldito trecho, a única coisa que ecoava na minha mente era o medo de que, não importa o quanto eu corresse, aquilo não acabaria tão fácil. A pressão em meu peito não aliviava, e a névoa parecia me engolir a cada segundo. Desesperado por um lugar para parar e me recompor, avistei um posto de gasolina abandonado à beira da estrada. O lugar estava envolto em sombras, e os restos de um letreiro enferrujado balançavam com o vento. Mas era a única opção. Estacionei o caminhão e saí, sentindo o ar frio em meu rosto. Enquanto tentava acalmar a respiração, percebi uma figura encostada na parede do posto. Um velho, de aparência desgastada e olhar profundo. Ele me observava com um semblante que misturava curiosidade e preocupação.
Ao se aproximar, notei como suas mãos tremiam. "Você viu a mulher da estrada, não viu?" Ele disse, com uma voz que parecia arrastada pelo tempo. As palavras dele gelaram meu sangue. O que ele queria dizer com isso? Não pude conter a curiosidade e, ao mesmo tempo, o medo. "Do que você está falando?" perguntei, tentando manter a voz firme. Ele suspirou, como se estivesse esperando que alguém finalmente perguntasse. "Há muitos anos uma mulher foi atropelada aqui, neste trecho deserto. Desde então sua alma vaga pela estrada, assombrando os motoristas. Muitos a viram, mas poucos conseguem escapar dela." A história do velho ecoou em minha mente, e meu corpo parecia paralisado. O que eu havia visto? A figura que desaparecera na névoa, a voz que chamava meu nome. Aquelas eram as primeiras peças de um quebra-cabeça sombrio, e eu estava preso no meio dele. Olhei para o velho, agora ciente de que aquela estrada escondia muito mais do que apenas sombras. Após o encontro com o velho, uma sensação de inquietude tomou conta de mim. Eu sabia que precisava seguir viagem, mas o medo me acompanhava como uma sombra. Voltei para o caminhão, liguei o motor e, com relutância, continuei pela estrada deserta. O clima estava pesado e a névoa se espalhou novamente, engolindo tudo ao meu redor, tornando a visão quase impossível. Conforme dirigia, a ansiedade se acumulava e a estrada parecia se estender infinitamente diante de mim. Foi então que, em meio àquela densa cortina de névoa, eu a vi pela última vez. A mulher fantasmagórica estava parada no meio da pista, os olhos fixos em mim. Um pavor indescritível invadiu meu corpo, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim gritava para que eu não parasse. Diferente das vezes anteriores, não pensei em frear. A adrenalina pulsava nas minhas veias e, em um momento de pura determinação, pisei fundo no acelerador. O caminhão rugiu, avançando em direção àquela figura espectral. O coração batia forte e a imagem dela se tornava cada vez mais nítida à medida que eu me aproximava. Mas, num instante, quando o impacto parecia inevitável, a mulher simplesmente desapareceu. Como um truque de mágica, ela evaporou diante de mim, deixando apenas a névoa e o vazio. Passei pelo lugar onde ela estivera e a sensação de alívio foi rapidamente substituída por uma angústia profunda. O que era aquela aparição? Por que eu não conseguia escapar dela? Eu acelerei ainda mais, determinado a deixar aquele trecho amaldiçoado para trás, mas a dúvida e o terror agora estavam cravados na minha alma. Desde aquela noite, eu nunca mais fui o mesmo. O que deveria ser apenas uma viagem se transformou em um pesadelo que me acompanhou por anos. Sempre que posso, evito aquela estrada amaldiçoada, mas quando sou obrigado a passar por lá, o mesmo frio na espinha retorna, como um lembrete constante do que vivi. Refletindo sobre tudo o que aconteceu, não consigo deixar de me questionar sobre a realidade. Aquela mulher, aquela voz, o peso da névoa. O que era tudo isso? Uma ilusão? Um aviso? Não tenho respostas, apenas um aviso sombrio para quem escuta minha história. Se você passar por aquela estrada à noite, cuidado com o que pode aparecer no meio do caminho. O que é invisível pode ser mais real do que imaginamos, e às vezes a estrada pode nos levar a lugares que preferiríamos esquecer. Eu sou a Celina, uma mulher de 63 anos, aposentada e residente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
Há mais de 3 décadas, dediquei minha vida ao cuidado de pessoas em um hospital local. As noites se tornaram meu lar, a luz azulada dos monitores, meu guia. Às vezes, enquanto atendia os pacientes, sentia o peso da solidão. O silêncio do hospital, cortado apenas pelo som dos aparelhos, fazia meu coração disparar. Porém, o que eu não sabia era que a solidão se tornaria minha companhia ainda mais inquietante nas noites após minha aposentadoria. Após mais de 30 anos de plantões, a aposentadoria não trouxe a paz que eu esperava. Voltar para casa se tornou um ritual angustiante. As ruas de Porto Alegre, vazias e mal iluminadas, pareciam uma extensão da minha solidão. A cidade que antes pulsava com vida, agora era um labirinto de sombras e silêncios. Cada passo que eu dava em direção ao meu lar ecoava em meu coração, como se o medo me seguisse. Às vezes, uma brisa gelada atravessava a calçada, me fazendo estremecer, mas era o silêncio que mais me inquietava. Meu quintal, um espaço que antes era cheio de vida, com as risadas de meus filhos brincando e flores coloridas, agora parecia um lugar sombrio. Eu mal conseguia me lembrar da última vez que vi o sol brilhar ali. Algo mudou, e eu podia sentir em cada fibra do meu ser que havia uma presença estranha me observando. As sombras dançavam na luz da lua, e eu sabia que o que estava por vir mudaria tudo. Era uma noite qualquer de 1995, e o céu de Porto Alegre estava limpo, mas a escuridão parecia densa, quase opressora. Após mais um longo turno no hospital, caminhava para casa, meus passos ecoando nas calçadas desertas. O único som que quebrava o silêncio era o farfalhar das folhas, agitando-se ao sabor do vento. Mesmo a cidade, que costumava vibrar com o riso e a música, agora parecia mergulhada em um profundo sono. Enquanto me aproximava do meu bairro, uma inquietação crescia dentro de mim. Era como se cada sombra tivesse um olho fixo em mim, observando-me com um interesse inquietante. Olhei ao redor, tentando convencer a mim mesma de que era apenas minha imaginação, mas o pressentimento era palpável. O coração acelerado e a respiração ofegante diziam o contrário. Quando cheguei ao portão da minha casa, um arrepio percorreu minha espinha. O silêncio era perturbador, como se o mundo estivesse segurando a respiração, esperando algo. O ar estava frio, e uma sensação estranha de desamparo se instalou em meu peito. Lutei contra a vontade de olhar para trás, mas a inquietação se tornou insuportável. A sensação de que alguém ou algo estava ali, à espreita, não me abandonava. A luz da lua iluminava o caminho, mas não conseguia me livrar da sombra que parecia me seguir. Com um esforço, abri o portão, mas o frio na espinha persistia, como se eu estivesse prestes a cruzar a linha entre o conhecido e o desconhecido. Assim que atravessei o portão, uma sensação estranha me envolveu. O quintal, que costumava ser um espaço acolhedor, agora se apresentava como um território desconhecido. A lua, cheia e brilhante, iluminava a grama desgastada e as flores murchas, mas não conseguia dissipar a sombra que parecia se formar à minha frente. Quando levantei os olhos, meu coração parou. Havia uma figura ali, parada, imóvel como um monumento sombrio. O vulto era indistinto, uma silhueta que não conseguia definir. Vestia-se de uma escuridão tão profunda que parecia absorver toda a luz ao redor. Seus contornos eram vagos, mas havia algo hipnótico em sua presença.
O medo me paralisou, uma onda de terror que gelou meu sangue. Por um momento, pensei em recuar, em voltar para a segurança do interior da minha casa. Mas em vez disso, algo me fez ficar. A curiosidade, talvez, ou uma força invisível que me prendia no lugar. À medida que me aproximei, o que parecia uma sombra começou a ganhar forma. Eu podia sentir o peso do olhar da figura, como se ela estivesse me avaliando. Nossos olhares se encontraram e, em um instante, uma conexão estranha se estabeleceu. A figura não parecia hostil. Havia uma profundidade em seus olhos, uma tristeza que ecoava dentro de mim. Era como se ela estivesse tentando me contar algo, algo que transcendia as palavras. Senti um calafrio percorrer minha coluna, mas não consegui desviar o olhar. O terror se misturava à compaixão e uma pergunta me assaltou. Quem era aquela entidade? O que queria de mim? E mais importante, por que me escolheu? O silêncio da noite envolvia aquele encontro, mas, de alguma forma, a presença não era apenas um pesadelo, era uma lembrança esquecida, algo que eu ainda não conseguia entender. Após aquela noite fatídica, minha vida se transformou em um ciclo de angústia e ansiedade. A presença no quintal se tornou uma constante na minha rotina, como um relógio que marcava cada segundo da minha solidão. Cada vez que chegava em casa, o coração batia acelerado e a expectativa do que poderia encontrar me consumia. O portão, que antes era um símbolo de acolhimento, agora parecia a entrada para um pesadelo. O encontro com a figura sombrio havia deixado uma marca indelével em mim. Não consegui mais dormir tranquilamente. As noites se tornaram um campo de batalha, onde meu corpo desejava descanso, mas minha mente se recusava a ceder. A imagem da sombra se repetia em meus sonhos, distorcida e aterradora. Sempre que a via, um frio percorria meu corpo, como se a presença estivesse sugando a vida de mim. Ao acordar, eu estava exausta, drenada, como se tivesse lutado contra um inimigo invisível. Os dias passaram a ser um teste à minha sanidade. Amigos e familiares notaram minha mudança, mas ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. Eu os evitava, com medo de que meu tormento se tornasse um fardo para eles. Assim, a solidão se tornava cada vez mais pesada e a inquietação mais intensa. O silêncio da casa se tornava ensurdecedor, e o quintal, a cada dia, parecia se expandir, como um abismo que me engolia. Em momentos de desespero, comecei a me questionar. Estaria perdendo a sanidade? A figura que me observava tinha algum poder sobre mim? As horas se arrastavam e a dúvida se tornava um visitante indesejado em minha mente. Era uma luta constante entre a realidade e o que poderia ser uma invenção da minha imaginação. A cada noite que passava, a certeza de que algo estava errado se tornava mais forte, enquanto minha saúde e meu bem-estar escorriam como areia entre os dedos. Desesperada para entender o que estava acontecendo, decidi que precisava de ajuda. Durante um jantar em família, resolvi compartilhar minhas experiências. Falei sobre a figura no quintal e os sentimentos que me consumiam, mas, para minha frustração, as reações foram de risadas nervosas e olhares céticos. Para eles, eu era apenas uma mulher velha, presa às lembranças de uma vida solitária. O alívio que esperava ao desabafar se transformou em uma onda de solidão, mais pesada que antes. Com o passar dos dias, a sensação de isolamento aumentava. Ninguém parecia se importar, e eu comecei a duvidar de mim mesma.
O que estava vivendo era real ou apenas um delírio causado pela falta de sono? A angústia se tornou insuportável e decidi que precisava investigar por conta própria. Comecei a revirar documentos antigos e a conversar com vizinhos. Foi assim que descobri que não estava sozinha em minha experiência. Outros moradores do bairro também relataram encontros estranhos. Algumas histórias falavam de figuras sombrias, outras de sons inexplicáveis durante a noite. Em uma conversa com uma vizinha idosa, ouvi sobre uma mulher que havia vivido em minha casa antes de mim. Ela afirmava que, em certas noites, ouvia sussurros e risadas vindas do quintal. Essa revelação me deixou intrigada e apavorada ao mesmo tempo. A busca por respostas se tornava uma obsessão. Cada história que ouvia aprofundava meu desespero, mas também me oferecia uma faísca de esperança. Talvez houvesse um significado por trás daquela presença, um propósito que eu ainda não compreendia. A angústia que eu sentia a cada dia se misturava à determinação de descobrir a verdade que me atormentava. Certa noite, após dias de angústia e dúvidas, decidi que era hora de enfrentar o que me atormentava. O silêncio na casa me envolvia como um cobertor pesado, e a presença no quintal já não era mais uma sombra estranha, mas uma constante na minha vida. Com o coração acelerado, preparei-me para sair. Vestia um velho casaco, como se ele pudesse me proteger de qualquer mal que estivesse à espreita. A lua iluminava o caminho, e a cada passo em direção ao quintal, a adrenalina pulsava em minhas veias. A sombra estava lá, imóvel como uma estátua, aguardando meu movimento. A ansiedade quase me paralisou, mas uma determinação ardente queimava dentro de mim. Aproximando-me, senti que o medo se transformava em algo mais profundo, quase uma conexão. Quando finalmente cheguei perto, o confronto foi intenso. A figura não se moveu, mas seus olhos, uma profundidade sem fim, fixaram-se nos meus. Um arrepio percorreu meu corpo. Foi então que percebi que ela não estava ali para me ferir, mas para transmitir uma mensagem. Uma visão tomou conta da minha mente, imagens confusas e fragmentadas que começavam a se encaixar. Eu vi flashes do passado, uma mulher semelhante a mim, feliz e sorridente, brincando no quintal, cercada por risos infantis. O que eu via eram memórias de um lar que um dia fora pleno de vida. Mas, à medida que a visão se aprofundava, percebi o que havia acontecido. Um segredo enterrado nas sombras. A mulher havia perdido algo muito precioso, e a figura no quintal era um eco dessa dor. Compreendi que aquela presença não era apenas um fantasma, mas uma ligação com meu passado, e finalmente entendia o que precisava fazer. Libertar-me e, ao mesmo tempo, libertar aquela alma perdida. Depois daquela noite, algo mudou dentro de mim. O encontro com a figura no quintal não foi apenas um momento de terror, mas uma revelação que transformou minha vida. Ao compreender que a sombra não era um inimigo, mas um eco de um passado esquecido, finalmente consegui sentir uma onda de paz me envolvendo. A figura que me atormentou por tanto tempo se tornou um símbolo de algo muito mais profundo. A dor e a perda que não tinham sido curadas. Naquela noite, despedi-me da presença. Enquanto a lua iluminava o quintal, agradeci por ter trazido à tona a verdade que eu precisava enfrentar. A sombra começou a se dissipar e eu senti uma leveza que não experimentava há anos. Compreendi que, às vezes, o medo e o sofrimento são apenas os caminhos para a cura.
A presença não estava ali para me machucar, mas para me lembrar que mesmo em meio à dor, há espaço para a superação. A partir daquele momento, a casa ganhou vida novamente. O silêncio do quintal agora era preenchido por memórias felizes. Eu podia caminhar até lá sem o peso da ansiedade, com a certeza de que havia enfrentado meu passado e aprendido a aceitar o que aconteceu. Embora a experiência tenha deixado marcas em mim, eu estava livre. A história da figura no quintal se tornara parte da minha jornada, uma lembrança de que a vida é feita de encontros e despedidas. Agora seguia em frente, levando comigo as lições do passado e a certeza de que algumas presenças nos visitam para nos ajudar a compreender o que realmente importa. Meu nome é Amanda, tenho 29 anos e sou professora de História em Curitiba, Paraná. Sempre amei contar histórias, especialmente aquelas que envolvem mistérios e acontecimentos do passado. A cada aula, busco levar meus alunos a um tempo distante, onde as lutas, as conquistas e os segredos da história ganham vida. No entanto, naquela época, eu ainda era uma estudante universitária, imersa em sonhos e expectativas sobre o futuro. Era 2009, e eu estava na faculdade, vivendo momentos intensos com minhas amigas de curso, Thaís e Fernanda. Nossa amizade floresceu entre discussões acaloradas sobre historiadores e eventos que mudaram o mundo. Numa tarde ensolarada de setembro, enquanto conversávamos sobre férias e escapadas, uma ideia inusitada surgiu. Que tal passarmos um final de semana em uma chácara afastada da cidade? A princípio, parecia uma ideia simples, mas o entusiasmo tomou conta de nós. A chácara, que segundo rumores havia sido um colégio interno, estava cercada por histórias e mistérios que nos deixavam intrigadas. O lugar, abandonado há décadas, prometia uma experiência única. Enquanto organizávamos a viagem, meu coração pulsava de animação e uma leve ansiedade. Havia algo na ideia de explorar um local com uma história tão rica que me fascinava. Naquele final de semana, não sabíamos que estávamos prestes a mergulhar em uma experiência que desafiaria tudo o que conhecíamos sobre o medo e a realidade. Finalmente, partimos, e o som do carro rasgando a estrada parecia um prenúncio do que estava por vir. A cada quilômetro, a atmosfera ao nosso redor mudava, e eu sentia uma inexplicável inquietação. Após uma longa viagem, finalmente avistamos a chácara. O cenário era encantador, mas havia algo sombrio que pairava no ar. As paredes externas, cobertas de trepadeiras e sujeira, falavam de um passado distante. A entrada estava empoeirada e a porta de madeira rangia ao ser aberta, revelando um interior escuro e empoeirado, repleto de móveis antigos que pareciam contar histórias de tempos idos. A chácara, segundo os rumores, tinha sido um colégio interno, onde jovens eram educados e aparentemente guardados. Agora, seu estado decadente era um reflexo de um lugar que, por algum motivo, havia sido abandonado. À medida que explorávamos, a curiosidade se misturava a um leve desconforto. Em cada cômodo, encontramos objetos que pareciam relíquias, cadernos empoeirados, carteiras de alunos e até mesmo fotografias desbotadas e molduradas nas paredes, retratando rostos de crianças que pareciam olhar para nós com expressões que variavam entre a felicidade e a tristeza. Era como se a chácara estivesse viva, observando cada movimento nosso.
Uma sensação estranha de que alguém ou algo estava nos observando se instalou no ar. Tentei afastar essa ideia, rindo e conversando sobre os planos para a noite. Contudo, era impossível ignorar a atmosfera pesada que nos envolvia. Os sussurros do vento pareciam se misturar ao passado, ecoando naquelas paredes. Conforme o sol se punha, as sombras começaram a se alongar e a luz do dia foi substituída por uma penumbra inquietante. A primeira noite se aproximava, trazendo consigo uma sensação de desconforto que se intensificava a cada momento. Eu tentava me convencer de que estávamos seguras, mas uma parte de mim não conseguia se livrar da ideia de que não estávamos sozinhas naquela chácara. A noite finalmente chegou e nós nos reunimos ao redor de uma fogueira que crepitava e iluminava nossos rostos com uma luz dançante. O calor do fogo parecia ser um conforto bem-vindo, uma proteção contra a escuridão que nos cercava. As risadas e as histórias de terror começaram a fluir entre nós, como se estivéssemos tentando exorcizar qualquer medo que pudesse estar se formando nas profundezas da chácara. Enquanto Thaís e Fernanda compartilhavam suas histórias, não pude deixar de sentir uma crescente sensação de que algo estava nos observando. A cada estalo do fogo, a atmosfera parecia ficar mais pesada e os sussurros do vento se misturavam com o eco distante da nossa própria voz. Eu olhava para a chácara que se erguia nas sombras e minha mente começou a povoar-se com imagens de figuras observadoras presas na escuridão. Foi então que comecei a perceber sombras se movendo pela janela quebrada da sala de estar. Elas dançavam, como se alguém estivesse espiando, e cada movimento acelerava meu coração. Queria compartilhar minha inquietação com minhas amigas, mas algo me impedia. Não queria estragar a diversão, então me mantive em silêncio, tentando ignorar os arrepios que percorriam minha espinha. Enquanto a noite avançava, estrondos e ruídos começaram a ecoar de dentro da chácara. O som de madeira rangendo, como se alguém estivesse se movendo pelos corredores. Thaís e Fernanda tentaram se tranquilizar, mas a tensão aumentava. O clima leve rapidamente se transformou em desconforto. Eu sabia que algo não estava certo, e quando um estrondo retumbou vindo do interior da chácara, um frio na barriga me percorreu. O riso foi substituído por gritos de pânico, e a luz da fogueira parecia brilhar mais fraca diante do que estava prestes a acontecer. Fui acordada por um barulho ensurdecedor, como se algo tivesse caído ou sido arremessado contra a parede. O coração pulsando no peito, olhei em volta e vi que minhas amigas também estavam acordadas, com expressões de pânico em seus rostos. Thaís, com os olhos arregalados, perguntou o que havia acontecido. Fernanda, ainda tentando processar o medo, sugeriu que fosse apenas um objeto que havia caído, mas nenhuma de nós parecia convencida. Discutimos as possibilidades, mas a incerteza pairava no ar. As histórias que eu conhecia sobre o colégio interno começaram a voltar à minha mente. Aquela chácara tinha uma história obscura, cheia de tragédias e desaparecimentos. Tentei afastar esses pensamentos, mas eles se agarravam a mim como sombras. Decidimos que precisaríamos investigar. A ideia de explorar a casa àquela hora da noite me aterrorizava, mas a curiosidade nos impulsionava. Armadas com lanternas e coragem, subimos as escadas rangentes, a madeira ecoando sob nossos pés. Cada passo que dávamos aumentava a sensação de que algo nos observava. Estranhos sussurros começaram a surgir,
como se vozes distantes estivessem tentando nos alertar ou talvez nos advertir. Olhei para as meninas e em seus olhares eu vi o mesmo medo que sentia. Então, o som de um grito agudo rompeu a quietude do andar de cima. Era um grito aterrador que congelou nosso sangue. O terror tomou conta de nós e, sem pensar, nos lançamos escada acima, buscando uma resposta para o que realmente estava acontecendo naquela chácara maldita. Aquela noite ficou gravada em nossas memórias como um pesadelo. No dia seguinte, decidimos investigar a história do colégio interno que havia existido ali. Meu coração batia forte, mas, como professora de história, a curiosidade me impulsionava. Encontrei uma sala cheia de documentos antigos e registros empoeirados. À medida que folheávamos os papéis, descobrimos relatos de tragédias, crianças desaparecidas e mistérios que nunca foram resolvidos. Cada palavra parecia ressoar com nossas experiências recentes, conectando o passado sombrio ao que estávamos vivendo. A atmosfera na chácara se tornava mais opressora a cada revelação. Um frio percorreu minha espinha ao perceber que as vozes sussurrantes não eram apenas ecos da nossa imaginação, mas talvez gritos de ajuda. Com o coração pesado, tomei uma decisão. Precisávamos sair dali o mais rápido possível, antes que o passado nos consumisse completamente. Determinadas a deixar a chácara, nós três tentamos encontrar o caminho de volta, mas a sensação de estar perdida só aumentava. O ar estava denso e uma presença maligna parecia nos seguir cada vez mais próxima. O medo nos envolvia como uma neblina pesada, mas uma coragem inesperada começou a brotar dentro de mim. Precisávamos enfrentar o que estava nos assombrando. Enquanto caminhávamos, risos infantis e choros ecoaram por entre os corredores, nos atraindo para um canto escuro do andar de cima. Atraídas pela curiosidade e pelo medo, chegamos a uma sala secreta. Ao abrir a porta, nos deparamos com bonecos antigos e objetos que pertenciam às crianças que haviam vivido ali. O ar se tornou gelado e uma entidade apareceu diante de nós, seu olhar repleto de desespero. A expressão de dor em seu rosto me paralisou. Estava claro que precisávamos entender seu sofrimento, mas ao mesmo tempo, a magnitude do que estávamos enfrentando me deixou em choque. Olhei nos olhos da entidade e percebi que ela não estava ali para nos atacar, mas sim para pedir ajuda. Seu desespero era palpável e uma parte de mim sentia pena daquela alma presa àquela chácara maldita. O que aprendi ali? Como professor de história, eu sabia que precisava fazer algo. Eu e minhas amigas decidimos realizar um ritual de libertação, utilizando os conhecimentos que havia adquirido na faculdade. Com os objetos encontrados na sala, começamos a formar um círculo. A entidade observava e, à medida que falávamos palavras de conforto e libertação, sua presença se tornava cada vez mais agressiva. O ar ao nosso redor vibrou com uma energia inquietante, como se o próprio lugar estivesse lutando contra nós. Mas não desistimos. A necessidade de ajudar aquele espírito nos dava forças. Finalmente, com um último grito de união, conseguimos libertá-la. A entidade se dissipou em uma luz brilhante e a atmosfera opressiva que envolvia a chácara se transformou. Uma calma inesperada tomou conta do ambiente, como se um peso tivesse sido levantado. Com lágrimas nos olhos, deixamos a chácara para trás. Ao olharmos uma última vez,
percebi a importância de respeitar a história e os espíritos que habitam lugares esquecidos. A experiência nos mudou para sempre, e eu sabia que aquela viagem não seria apenas uma lembrança aterrorizante, mas uma lição profunda sobre empatia e respeito ao passado. Guia. Às vezes, enquanto atendia os pacientes, sentia o peso da solidão. O silêncio do hospital, cortado apenas pelo som dos aparelhos, fazia meu coração disparar. Porém, o que eu não sabia era que a solidão se tornaria minha companhia ainda mais inquietante nas noites após minha aposentadoria. Meu nome é André, e até pouco tempo atrás eu era um cético convicto. Cresci no Rio de Janeiro, onde o sol brilha quase todo dia e as praias são repletas de vida. Como designer gráfico, minha rotina envolvia cores vibrantes, formas intrigantes e a lógica por trás do design. Acredito que essa relação com o visual moldou não apenas meu trabalho, mas também minha maneira de ver o mundo. Sempre procurei explicações racionais para tudo, desde a escolha de uma paleta de cores até fenômenos que outros chamavam de sobrenaturais. Certa vez, um amigo me convidou para uma viagem com a galera. Seria um final de semana em uma cidadezinha do interior, uma fuga da correria da cidade. O destino era São Pedro, um pequeno município no estado de São Paulo, conhecido por suas montanhas e tranquilidade. Todos estavam animados com a ideia de relaxar, esquecer o trabalho e curtir a natureza. A expectativa era alta. Éramos jovens em busca de diversão, sem imaginar que essa viagem mudaria completamente a minha percepção. Chegamos em um sábado ensolarado, e a casa que alugamos tinha aquele ar rústico, misturado com o charme do que parecia ser um antigo casarão. Assim que cruzamos a porta, a sensação de diversão tomou conta. A princípio, a ideia de espíritos ou fenômenos inexplicáveis era apenas uma piada. Mal sabia eu que naquele lugar tudo que eu acreditava estava prestes a ser desafiado. Assim que chegamos à casa, uma onda de expectativa tomou conta do grupo. A construção era antiga, com paredes de pedra cobertas por trepadeiras, dando-lhe um aspecto rústico e quase místico. As janelas de madeira, largas e emolduradas com detalhes em ferro forjado, deixavam entrever um interior empoeirado, como se o tempo tivesse parado ali. Ao entrar, percebi o cheiro de mofo misturado com o perfume de madeira antiga, como se cada peça de mobília tivesse uma história para contar. A sala principal tinha uma grande lareira de tijolos e um teto alto, adornado por vigas expostas. O chão de madeira rangia sob nossos pés, e as paredes eram decoradas com quadros emoldurados de paisagens em preto e branco que pareciam observar nossa chegada. Enquanto alguns amigos começaram a explorar os cômodos, visivelmente impressionados, outros demonstraram um leve nervosismo, olhando ao redor como se esperassem que algo sobrenatural surgisse a qualquer momento. Não pude evitar então de fazer algumas piadas sobre fantasmas e lendas urbanas, alfinetando os amigos que já estavam com cara de medo. Cuidado, pode ter um espírito esperando para nos dar as boas-vindas, disse eu rindo. Para mim, aquela casa não passava de um cenário para uma boa história de terror. Contudo, eu notava um ar de inquietação pairando entre eles, enquanto eu, firme em minha crença,
Não conseguia ver além da poeira e do charme daquele lugar antigo. As primeiras noites na casa foram um misto de risadas e relaxamento. Depois de um dia inteiro de aventuras, reuníamo-nos em torno da lareira com um bom vinho e várias histórias para contar. O calor da fogueira e o cheiro de madeira queimada criavam um ambiente acolhedor e a atmosfera parecia mágica. Entre brincadeiras e lembranças, a tensão do cotidiano do Rio de Janeiro parecia ter ficado para trás. Contudo, conforme os dias avançavam, comecei a notar algumas estranhezas que não consegui ignorar. Durante a noite, as portas começavam a ranger de maneira sutil, como se uma brisa leve as empurrasse. Inicialmente, atribuía a isso a idade da casa e a madeira, que certamente havia se expandido e contraído com o tempo. Mas logo outras coisas começaram a acontecer. Objetos que havíamos deixado em um lugar apareciam em outro, e uma vez, quando fui à cozinha pegar um lanche, encontrei uma panela fora do lugar, como se alguém a tivesse usado após nossa última refeição. Enquanto eu tentava encontrar explicações lógicas para os eventos, meus amigos começaram a se inquietar. Eles murmuravam sobre histórias de assombrações e fantasmas, suas expressões misturando diversão e um leve temor. Eu ri, tentando dissipar o clima pesado. Não se preocupem, gente. A casa só está nos testando. É o charme do velho casarão. Mas por dentro, uma semente de dúvida começou a brotar. Algo no ar estava mudando, e a sensação de que talvez houvesse mais ali do que aparentava não me deixava. Aquele lugar, que deveria ser apenas um refúgio, começava a se revelar como algo muito mais intrigante. Após um dia repleto de atividades, decidimos que uma fogueira seria a maneira perfeita de encerrar a noite. O céu estava estrelado e a brisa fresca trazia um alívio ao calor do dia. Nos reunimos ao redor da fogueira, sentindo o calor das chamas iluminando nossos rostos e criando sombras dançantes nas paredes da casa. Com a expectativa no ar, começamos a contar histórias de terror. Um dos meus amigos, sempre o mais ousado, decidiu compartilhar uma lenda local que havia ouvido antes da viagem. Ele falava da antiga moradora da casa, uma mulher que teria desaparecido misteriosamente anos atrás. Diziam que à noite, sua alma vagava pelo lugar, protegendo seus segredos e à procura de quem ousasse desrespeitar seu espaço. As histórias envolviam sussurros, objetos que se moviam sozinhos e uma presença que fazia o coração disparar. Enquanto ele narrava, a tensão no ar parecia palpável. As chamas da fogueira crepitavam, e à medida que ele falava, uma sensação estranha começou a me envolver. Eu tentava rir, como sempre, mas a atmosfera se tornava cada vez mais densa. Sons sutis de passos, como se alguém estivesse se movendo pelos corredores, começaram a interromper a nossa conversa. No começo, achei que era apenas o vento, mas a inquietação nos rostos dos meus amigos dizia o contrário. A cada estalo da madeira ou sussurro distante, meu ceticismo vacilava. O que antes era apenas uma brincadeira, uma forma de se divertir com histórias, agora parecia uma realidade que estava se desenrolando diante de nós. Olhei para o interior da casa, onde as sombras dançavam e os sons pareciam ecoar. Não é nada, só o vento. Tentei convencer a mim mesmo, mas a expressão de um amigo ao meu lado me fez perceber que ele também começava a duvidar. Foi então que um sussurro quase inaudível, mas inegavelmente presente, atravessou o ar. Era como se alguém estivesse chamando por nós. O coração disparou em meu peito
e a sensação de que estávamos sendo observados fez minha pele arrepiar. O grupo se calou e todos olharam para a casa, onde as sombras pareciam mais densas e misteriosas. A noite estava prestes a se transformar em uma experiência que eu jamais esqueceria, e a linha entre ceticismo e crença começava a se desvanecer. Com a inquietação da noite anterior ainda pairando no ar, uma parte de mim, a mais cética, decidiu que era hora de investigar os fenômenos. Aquilo não poderia passar de uma combinação de nossa imaginação e a atmosfera carregada da casa. Decidi que, junto com um amigo que também estava intrigado, iríamos explorar os cômodos e registrar tudo. Armados com lanternas e câmeras, entramos na casa, prontos para desmistificar os eventos inexplicáveis. A escuridão nos envolvia, e cada passo que dávamos ecoava nos corredores vazios. O som da madeira rangendo sob nossos pés parecia amplificado, como se a casa estivesse nos observando. À medida que explorávamos, barulhos estranhos surgiam, como sussurros distantes, e o leve estalar de objetos se movendo. Tentávamos manter a calma, mas a tensão era palpável. É só o vento, eu repetia para mim mesmo, enquanto a luz da lanterna iluminava cantos empoeirados e sombras inquietantes. Foi ao entrarmos em um dos quartos no andar de cima que encontramos algo surpreendente. Um diário antigo coberto de poeira, escondido em uma prateleira. As páginas estavam amareladas e frágeis, mas consegui ler algumas anotações. O diário pertencia a uma das moradoras anteriores da casa, uma mulher que descrevia eventos sombrios e inexplicáveis. Ela falava de vozes que sussurravam durante a noite, de sonhos perturbadores e de uma sensação constante de não estar sozinha. Enquanto eu lia, um arrepio percorreu minha espinha. As palavras pareciam ganhar vida, ecoando em minha mente. O que eu inicialmente considerava ser apenas lendas, agora parecia ter um fundamento real. A presença que sentíamos estava se tornando mais concreta, e a linha entre o ceticismo e a realidade se tornava cada vez mais tênue. O medo e a curiosidade se entrelaçavam, criando um nó no meu estômago enquanto eu me preparava para enfrentar o que quer que estivesse à espreita na casa. A noite seguinte chegou, e o clima dentro da casa estava insuportável. A tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a eclodir. Meus amigos, visivelmente afetados pelos eventos recentes, decidiram que era hora de enfrentar o que estava acontecendo. Reunimos-nos na sala principal, a mesma onde tudo havia começado, e discutimos nossas experiências. O assunto era sério, e a brincadeira que antes permeava nossas conversas foi substituída por um silêncio nervoso. Um dos amigos sugeriu que fizéssemos uma espécie de sessão de comunicação. Ele acreditava que poderíamos tentar nos conectar com a presença que todos sentimos. Relutante, mas curioso, concordei em participar. Sentamo-nos em círculo, as luzes apagadas, e acendemos uma vela no centro. O ambiente ficou ainda mais sombrio, e a chama tremulante parecia dançar conforme nossa ansiedade aumentava. Começamos a invocar a presença, pedindo que se manifestasse de alguma forma. A tensão era palpável e o ar estava carregado de expectativa. Foi então que, de repente, um som estrondoso ecoou pela casa, como se algo tivesse caído ou se movido rapidamente. Um frio intenso invadiu a sala e, em um instante, a vela começou a piscar violentamente. Todos nós congelamos, nossos corações disparando. Então, diante de nossos olhos, uma sombra tomou forma,
flutuando no canto da sala. Acreditar ou não? Era um dilema que se desmoronava rapidamente. A presença, agora física, desafiava tudo o que eu pensava. O ceticismo estava sendo desmantelado, e eu sabia que aquele momento mudaria para sempre minha percepção sobre o desconhecido. Após a experiência aterrorizante, as horas que se seguiram foram repletas de silêncio e reflexão. A presença que se manifestou na sala principal deixou todos nós abalados, mas para mim foi ainda mais profundo. Enquanto os outros tentavam processar o que haviam vivido, eu me vi perdido em pensamentos. Minha visão cética do mundo havia sido desafiada de maneira irrefutável. Aquela sombra, aquela energia que se fez presente, não poderia ser ignorada. Eu havia construído minha vida com base em evidências e lógica, mas agora tudo parecia ter se desmoronado. A experiência não só nos uniu como grupo, mas também fortaleceu nossos laços de amizade. Todos estávamos compartilhando algo que transcendeu nossas individualidades, um momento que nos fez questionar nossas crenças e medos. Conversas profundas surgiram entre nós, onde os antigos conceitos de realidade foram colocados à prova. Em meio a risadas nervosas e olhares de incredulidade, eu percebi que a conexão que tínhamos era mais forte do que qualquer ceticismo. Ao deixar a casa no dia seguinte, uma parte de mim sabia que, embora eu ainda quisesse acreditar na razão, não poderia desconsiderar a experiência que havia vivenciado. O que quer que tenha sido aquela presença, tinha mudado minha percepção do mundo. Eu não era mais apenas o cético que ria das histórias de terror. Agora, havia uma camada de dúvida e curiosidade que me acompanharia para sempre, e minha visão do desconhecido se tornaria parte da minha própria história.